Bom dia a todos. Mais uma vez, estamos aqui no nosso domingo, nosso encontro do domingo com o nosso amigo, desta vez com o nosso amigo, já conhecido de alguns, o James Ney, que vai nos trazer um tema riquíssimo, eu considero um tema riquíssimo, e que permeia a nossa sociedade. É um tema injúrias e violências. Então, James, é um prazer estar aqui, você está aqui conosco, nós estarmos aqui todos reunidos, um grupo, evidentemente, através da mídia, da plataforma do YouTube, e que cada um vai assistindo, cada um vai, no momento adequado, lançando as suas perguntas para o final, conforme eu te falava, ao final a gente vai tirar as dúvidas, você vai tirar a dúvida que porventura haja. Eu falava um pouco, já a gente se preparando já para a nossa prece inicial, eu e James tínhamos um bate-papo aí inicial sobre esse momento pelo qual estamos passando, não é? E esse momento, repleto de experiências, de vivências, esse momento também, ele né, James, permeado por injúrias e violências, não é verdade? Então, meus amigos, muito obrigado pelo convite, James, e vamos, meus amigos, iniciando com a nossa prece inicial. Agradecendo a espiritualidade, agradecendo ao nosso maior e melhor exemplo, ao amigo Jesus, que nos propicia, nesse momento, nesse instante, um aprendizado através do nosso amigo James. Que tenhamos, amigo Jesus, a oportunidade da reflexão, a oportunidade do aprendizado, para que nos tornemos cada vez mais fortes, aprendamos a passar pelos nossos obstáculos, vencê-los, mas não simplesmente vencê-los, mas com ele aprender a sermos melhores, nos tornarmos melhores nesse planeta Terra, como o James falava há pouco comigo, nesse planeta que tem muito, que tem nos dado muito, e quanto nós temos tirado dele, não é? De uma forma arbitrária, de uma forma impensada, de uma forma que não é aquilo que a espiritualidade maior nos reserva a fim de nos tornarmos nesse ambiente, nesse planeta, seres melhores, seres em busca da perfeição. Que Jesus nos dê uma boa manhã proveitosa, de muita harmonia e de muita paz. Então, James, a palavra agora é tua, meu amigo. Muito bom dia, meus caros irmãos, minhas caras irmãs do Centro Espírita, Deus, Amor e Justiça. Sejamos eternamente gratos por mais uma existência na Terra, pelos caminhos da vida, e que sejamos agraciados na manhã de hoje pela presença magnânima deste irmão maior, que é o Mestre Jesus, o guia e modelo para a humanidade. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença deste espírito de grande beleza e raridade que colocaria as suas pegadas na Terra, trazendo-nos como grande presente, dádiva da vida, o projeto divino que seria conhecido como o projeto da Boa Nova, a Boa Nova alvissareira. Quando o amor veio à Terra, era aquele jovem notável de 1,70 m de altura, olhos enigmáticos, cabelos cor de âmbar
encaracolado, de uma rara beleza, e tinha uma sensibilidade um tanto introspectivo, falava pouco, mas quando abria o seu verbo, diamantes de luzes penetrando nas almas sedentas de luzes. Era o homem-luz que desembarcava no mundo em litígio, o planeta Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença do próprio governador espiritual da Terra, que se fazia presente para impulsionar o progresso da humanidade. Durante a sua missão pela Terra, Jesus iria lançar as sementes de vida eterna, que seria as suas parábolas, as suas bem-aventuranças. E dentro das suas bem-aventuranças, Jesus iria falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nessa parábola, Allan Kardec, séculos depois, com o advento da terceira revelação do Consolador prometido, que o próprio Jesus iria afirmar: hei de vos enviar o Consolador prometido, e que ficará eternamente em vossos corações. É o advento da doutrina espírita cristã. Este grande diamante que tem uma proposta terapêutica de nos impulsionarmos através do projeto do amor na Terra, e não através das violências, das injúrias que vêm cobrindo a humanidade nesses últimos 10.000 anos, quando começou a surgir as primeiras civilizações. O homem vem navegando ou de braços dados com a violência, com a cólera, com a destruição, com a raiva, enfim, as partes negativas do homem sombra, que ainda precisa despertar de si, do seu mundo de sombras, para o mundo de luz. Então, Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele iria dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, a quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Nessa metáfora, ou melhor dizendo, nessa parábola, Jesus vai falar sobre a questão do juízo. Seremos julgados pelo juízo. Eu diria que este juízo é o juízo da nossa própria consciência. Aonde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está escrita, plasmada, implantada na consciência do ser eterno que eu sou. Portanto, quando Allan Kardec vai produzir um desdobramento dessa questão das nossas injúrias e violências, ele vai dizer que por essas máximas Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, que são virtudes para o grande projeto da Terra rumo ao mundo de regeneração. Falamos muito no mundo de regeneração, mas para que o mundo se regenere, é necessário que você
se regenere. É necessário que você realize a viagem ao país desconhecido dentro de você mesmo. É necessário esse processo de regeneração, você visitar os seus próprios arquipélagos, as suas próprias ilhas internas. É necessário você extirpar gradativamente esse lado sombra, as injúrias, o ato de vingança que vem permeando a humanidade nesses últimos 10.000 anos de história, na construção das civilizações humanas até os nossos dias atuais. Então, o parâmetro para neutralizarmos gradativamente essa cólera, essa bactéria mortal que é a imoralidade, o vírus da injúria, da violência, de olho por olho, dente por dente, é combatido com a vacina da afabilidade e da paciência, que é uma virtude que vai sendo desenvolvida na medida em que nós vamos ampliando o nosso estado de consciência, na medida em que nós vamos tendo novas percepções da nossa existência como filho de Deus, como o princípio inteligente do universo, como um ser espiritual consciente, porque muitos de nós falamos, especialmente no meio espírita, nas casas espíritas, nas tribunas espíritas, falamos em um discurso de retórica. Eu sou um espírito imortal, mas muitos de nós não temos essa consciência total de dizer eu sou uma expressão divina se manifestando na Terra em busca da perfeição, em busca da minha própria regeneração, quando eu iniciar a neutralização desse lado negativo, o eu interior nosso, o ego, que ainda é permeado pelas desigualdades sociais, pelas violências, pelos atos de cólera e por aí vai. Então, quando Kardec vai dando uma interpretação sobre as nossas injúrias, as violências que vêm engraçando a sociedade atual, recentemente acompanhamos pelos meios de comunicação uma caçada sem precedente em pleno século XXI, 2021, na primeira década do século XXI, quando assistimos a produção em Hollywood de um filme chamado Star Trek, Jornada nas Estrelas, a autotecnologia, os homens em suas naves, a Enterprise, viajando aos confins do universo, descobrindo o valor, a importância da tecnologia para o benefício da humanidade. Mas, neste mesmo planeta, onde é produzido filmes de ficção que aspiram por um mundo melhor, nós ainda vivemos, em tempo real, imagens de caçada, pessoas, 200, 300 policiais, caçando o ser humano e fuzilando. E nós julgando. Eu não estou aqui para julgar o ato, eu estou aqui apresentando de forma panorâmica o tipo de nível em que a criatura humana ainda se encontra, a ira nossa, a ira individual, a ira coletiva, nos meios de comunicação, o monstro que ainda existe dentro de nós, como Freud iria dizer que existe o médico e o monstro, o Dr. Jack. Então, todos nós carregamos este monstro invisível, que são os nossos instintos, que precisa ser domado,
por este projeto divino apresentado por Cristo, o projeto da Boa Nova, do Evangelho cósmico, que tem uma função terapêutica de transformar as criaturas humanas. Então, ele vai dizendo aqui que, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo que significava homem, reles, e era pronunciado cuspindo-se de lado. Ou seja, quando você sentia ira, cólera, raiva do outro, você cuspia no chão. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação, porque uma palavra maldita, ela fica no cosmos. Uma palavra também bendita, ela fica no cosmos. Uma palavra mal colocada, uma injúria, uma violência verbal para com o outro, deixa cicatrizes na alma, se aquele indivíduo estiver receptivo para tal, mas certamente deixará cicatrizes profundas para quem o pronunciou. Quando eu digo ao nosso amigo Jerônimo, que é um anfitrião da manhã de hoje, e eu digo a Jerônimo: Jerônimo, meu amigo, que Jesus lhe abençoe, que restitua a sua saúde, que você possa voltar a ter mobilidade com seu braço e que os benfeitores espirituais iluminem o seu caminho e a sua família. Eu estou pronunciando palavras, verbos de luzes, e que certamente é capitaneado pelo nosso amigo Jerônimo. Mas, no momento em que eu acesso os meios de comunicação e entro na normose da violência visual de uma televisão, produzindo imagens e que repercute no nosso mundo mental, e a gente entra na onda da violência coletiva emocional, precisamos vingar. Que tipo de padrões mentais estaremos estabelecendo para o nosso mundo íntimo? E olha que falamos muito sobre mundo de regeneração, se você não vigiar as suas ações, as suas atitudes. Portanto, quando Kardec, analisando as injúrias e as violências de natureza humana, ele vai dizer: mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que é ser manso na terra? Com estas conexões negativas que os encarnados têm com a outra sociedade de desencarnados do mundo espiritual. Os espíritos estão constantemente interagindo conosco de acordo com os nossos padrões mentais. Somos nós que vamos manter sintonia com esses espíritos, espíritos das luzes, ou espíritos das sombras, que certamente são espíritos equivocados. Então, ser mansos na terra, que possuiriam a terra, são os homens do terceiro milênio, os homens da nova era, ou os homens de um mundo de regeneração que não mais permitirá ser constituído uma sociedade de cólera, de injúrias, de violência e de fake news, de mentiras, que provavelmente essa poderá ser a grande derrocada da sociedade humana, as mentiras, os fake news que são produzidos.
pelas redes sociais. Esse é o inimigo iminente que nós estamos enfrentando na primeira década, na segunda década do século XXI. As mentiras, os fake news, as hipocrisias, as maledicências, as calúnias, a linguagem chula que nós produzimos e reverbera no mundo psíquico. Eu comentava com Jerônimo nos bastidores um pensamento de Siddhartha Gautama, Buda. Buda afirmava: somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, nós é que produzimos. Por volta do ano, entre o ano 1200 e 1300 antes de Cristo, há uma história que relata a questão das consequências do ato de violência, da maledicência, do ato de vingança. A mitologia grega narra a história da queda de Troia. Se foi mito ou realidade, mas é contada pelos grandes mitólogos, pelos grandes filósofos, pelos religiosos, a história da queda de Troia, que certamente retrata os nossos dias atuais, retrata essa parábola de Jesus sobre bem-aventurados mansos e pacíficos, se assim o rei, o príncipe de Troia, tivesse outro tipo de postura. Paris, príncipe de Troia, filho de Primo, Paris, que vivia em Troia, ele resolveu, em uma excursão diplomática, ir até a cidade de Esparta. Lá em Esparta, ele foi como diplomata, amando do seu pai, o rei Primo. Ao chegar lá, ele foi envolvido pelo estado de estesia de uma rara beleza de uma mulher, esta mulher, Helena, que possuía a reputação da mulher mais bonita do mundo. Ela tinha vários pretendentes, incluindo muitos dos maiores heróis e reis da Grécia. E Paris, ao chegar em Esparta, ficou envolvido pela beleza de Helena, que era esposa do rei Menelau de Esparta. Menelau, irmão de Agamenon, rei de Micenas. E Helena, na mitologia grega, era filha de Zeus. E o preço que Helena pagava era pela a beleza magistal que ela tinha. Então Paris se apaixonou por Helena e acabou raptando. Helena foge com Paris para Troia e lá, chegando, ele apresenta ao rei Primo que estava apaixonada por Helena. E naquele momento, Helena, ela era casada com o rei Menelau. O rei Menelau ficou em fúria. O rei Menelau vigou vinganças. A história de Helena de Troia, a história de Paris, a história de Menelau é a história de muitos de nós em pleno século XXI sobre as traições conjugais. Só que era contado de uma forma mitológica. Querendo vingança, Menelau reúne os grandes reis da Grécia e parte em direção a Troia. Ele chama Odisseu, chama Aquiles e outros guerreiros para invadir Troia, porque o que estava em jogo era uma questão de honra
de vingança, ele teve a petulância de vir até Esparta, se apaixonou por minha esposa e a raptou. Então, Troia merece sofrer a ira dos deuses. E naquele momento em que Esparta, Troia, ou melhor, seria invadido, os deuses que manifestava o fenômeno natural do mar, o irmão de Menelau, Agamenon, para aplacar a ira do Deus que manipulava as forças da natureza do mar, um dos deuses lhe apareceu e lhe disse ao rei Agamenon, que era o rei de Micenas: se você deseja invadir Troia pelo mar, você tem que aplacar a ira dos deuses. E para tal, você tem que dar a sua própria filha em sacrifício aos deuses. Imagine só, você dá a filha em sacrifício aos deuses. E assim aconteceu. Ele sacrifica a própria filha, o mar volta a se amenizar e ele vai sitiar Troia praticamente durante quase 10 anos que durou a Guerra de Troia. Nessa altura, os meus companheiros e amigos do Centro Espírita Deus, Amor e Justiça devem estar imaginando, mas James, a história da mitologia grega, a queda de Troia, o cavalo de Troia, tem tudo a ver com as injustiças, injúrias e violências da humanidade, porque representa um símbolo, um arquétipo filosófico do que vem ocorrendo nos nossos dias atuais. Quantas quedas de Troia não existe hoje nos dias atuais? Quantos cavalos de Troias, que é um adágio popular presente do cavalo de Troia. Portanto, quando Heitor, irmão de Paris, ele vai travar uma guerra, uma luta com Aquiles, porque Heitor tinha matado o grande amigo de Aquiles. E Aquiles chega em frente às muralhas de Troia e chama Heitor para uma peleja, como nós falamos, chama Heitor para um ato de duelo, e nesse duelo se explode a ira, a raiva, a cólera, e Heitor vem a perecer nessa luta titânica com Aquiles. Helena, nas muralhas de Troia, e os espartanos tentam pensar em uma forma de se vingar da desforra. E aí, durante quase 9, 10 anos, tentando entrar na cidade de Troia, Odisseu teve uma ideia genial: construir um cavalo como presente. A cidade de Troia ficou muitos anos sitiada, como aconteceu na guerra dos judeus e dos hebreus. E aí, eles deixam o cavalo na beira da praia e partem. Os troianos, imaginando, meu amigo Jerônimo, que todos tinham voltado para a sua terra natal e deixou de presente um cavalo. Eles entenderam, os troianos, pelo fato deles não quererem mais a guerra, que pediram desculpa e deixou de presente para os deuses de Troia
um cavalo de madeira. Mas Odisseu era muito ardiloso. Dentro daquele cavalo havia uma quantidade expressiva de guerreiros, de soldados, de príncipes guerreiros, de Micenas e das cidades espartanas. E os troianos, o príncipe Paris e o rei Primo leva para dentro das muralhas de Troia o seu cavalo de presente dado aos espartanos. Madrugada mais tarde, a cidade em silêncio, os soldados saíram de dentro do cavalo e travou uma guerra. Milhares pereceram. Portanto, o que eu quero descrever com esta história é que se as bem-aventuranças de Jesus estivesse ou está sendo estabelecido como mudanças desse tipo de comportamento que foi narrado pela mitologia grega, contado na Ilíade de Homero, a história da guerra de Troia pela beleza de uma mulher, por conta da influência dos deuses, os deuses influenciando, não é? Que havia a Hera, a Afrodite, Atena, e tinha uma deusa que era chamada de Eris, a deusa da discórdia. Essa deusa da discórdia, Eris, é a Eris que existe dentro de nós. Quantas vezes nós somos intuídos para ir ao revide, para a agressão, para a violência? A questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, eles vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, meus queridos irmãos, na guerra de Troia, os espíritos influenciavam, criava a ira, o ataque. É claro que esses deuses criados pela mitologia grega, de certa forma, eram os espíritos da guerra, os espíritos que manipulavam a natureza, e essa figura de Eris, que era a deusa da discórdia. E muitos de nós, em um inconsciente coletivo de uma sociedade, somos impulsionados pela interferência desses espíritos que na mitologia grega levavam o nome de Eris, a deusa da discórdia. Mas aí houve um determinado momento, uma reunião no conclave, no Sor. Reza a tradição que os espíritos, os diretores espirituais, os cristos cósmicos, os cristos solares, se reuniu no sistema solar para dar um novo rumo ao orbe terrestre. Os espíritos, na figura do Cristo, iria, de certa forma, interferir diretamente nos destinos da raça humana. O próprio Cristo, que nos últimos 4 bilhões de anos elaborou e construiu o planeta Terra para nossa residência, para nossa morada, tendo um único país, o planeta Terra, e fomos nós que criamos divisionismo no orbe terrestre. Então, o Cristo viria pessoalmente interferir no sentido positivo de nos mostrarmos novos rumos para o mundo em que cada um de nós aspiramos, como mundo de regeneração. Então, quando Jesus envia Sócrates, envia Platão, os grandes pensadores socráticos, que tinha a missão de, através da filosofia perene do amor, da filosofia perene da ética, dos princípios de uma nova ética, mudar os padrões mentais
retirando gradativamente a nódoa da cólera do lado instintivo das criaturas humanas. 2000 anos se passaram. Hoje, em pleno século XXI, a Ilíada de Homero, a história da queda de Troia, do cavalo de Troia, as batalhas titânicas que ainda vive dentro de nós e que, eu comentava com Jerônimo, que periodicamente a humanidade é assolada por um vírus mortal para impulsionar a humanidade. Os grandes cataclismos físicos, os grandes maremotos, como o que ocorreu no Natal do dia 25 de dezembro de 2001, 2002, não me lembro agora, com aquela onda gigante que matou 300 mil pessoas. As placas tectônicas no Oceano Índico e Pacífico vieram à tona, trazendo uma onda gigante com mais de 100 quilômetros de velocidade, praticamente atingindo todo o litoral do continente asiático e fulminando simultaneamente 300 mil pessoas. Era 25 de dezembro, onde o mundo ocidental e muitos de nós comemorávamos o nascimento de Jesus e a humanidade estava ganhando de presente uma onda gigante que tirou 300 mil vidas de uma hora para outra. E nós, naquela célebre noite de 2001, comemorávamos a noite de Natal, nos nossos mundos de ilusões, aonde trocávamos presentes, aonde bebíamos, comemorávamos trocas de presentes com os nossos entes queridos, mas esquecendo que o aniversariante era Jesus, até porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Segundo o calendário da era cristã, segundo os historiadores, Jesus nasceu no mês de março. Era um convencionalismo do Papa que, séculos depois, iria instituir o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Portanto, meus queridos irmãos, essas grandes pandemias, ela vem, de certa forma, aplacar esse estado negativo que ainda existe dentro de nós, essa cólera, essas violências. E, periodicamente, a humanidade é visitada por doenças como a gripe espanhola. Eu comentava com Jerônimo que a sua matriz teve como origem, a gripe espanhola, uma doença suína, uma gripe suína, nos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial. Os soldados norte-americanos é que trouxe a doença suína para o campo de batalha na Primeira Guerra Mundial e se espalhou no mundo inteiro e foi chamado de gripe espanhola porque a Espanha não se envolveu na guerra e nos seus jornais, na imprensa da época, eles publicavam. Portanto, meus queridos irmãos, veio cefar 50 milhões de vidas. É para que a gente perceba que nós falamos muito nos nossos discursos de mundo de regeneração, nas casas espíritas, nos templos religiosos de forma geral, mas estamos tendo uma dificuldade muito grande de vivenciar essa grande revolução no mundo íntimo de cada um de nós. Até quando permaneceremos nessa zona de conforto de não querer mudar? O que me cabe é mudar. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu Pai é o construtor, como vai dizer a sociedade maçônica.
A maçonaria vai dizer que Deus é o grande arquiteto, é o grande construtor. André Luiz vai dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que Deus é que dá essa substância, é o criador de todas as coisas, e que nós somos os co-criadores em plano menor. Nós construímos objetos, construímos casas, descobrimos as vacinas, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento das sociedades humanas nesses últimos 10 mil anos é construção dos espíritos co-criadores em plano maior, que está na ralé da construção de bens materiais. Mas os construtores em plano maior são os cristos, são os espíritos que vai manipular a poeira cósmica, o fluido cósmico, para a construção dos mundos que será habitado pelos futuros espíritos que necessita ainda experienciar a sua evolução nos mundos físicos. Portanto, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitos mundos habitados, civilizações muito mais avançadas, que já atingiram o patamar de mundos de regeneração, aonde nessas sociedades super avançadas não existe a cólera, não existe o gabinete do ódio, não existe política, não existe, eu diria assim, políticas onde se fala sobre CPIs, nada disso, porque são outros níveis de evolução ética. Essa palavra, cólera, vingança, isso são de sociedades primitivas. Nesses mundos que já atingiram o patamar de regeneração, o padrão psíquico e a relação social de família é de outro patamar. Jesus também se referia sobre as muitas moradas, o mundo espiritual. O mundo físico, o universo físico, a teoria do Big Bang, poderia nunca ter existido. Antes de surgir o universo de 15 bilhões de anos, já existia os universos espirituais, conforme o espírito Galileu, no capítulo do livro A Gênese, vai falar sobre uranografia, a descrição do universo. O espírito Galileu vai traçar os mundos espirituais, os universos espirituais que a cosmologia moderna hoje, a astrofísica moderna, está já entendendo que existem outros universos inteligentes em que os espíritos já revelava Allan Kardec sobre a realidade dos mundos espirituais, interferindo diretamente sobre o progresso da humanidade. Mas Jesus também se referia sobre as muitas moradas na casa de meu Pai. E, para mim, a maior morada na casa de meu Pai se encontra dentro de você, dentro de mim. As moradas internas. Essas moradas internas que é o maior desafio da criatura humana, descobrir as verdadeiras moradas internas em você. Teresa d'Ávila, já nas nossas considerações finais. A grande Teresa d'Ávila, a mística da cidade de Dávila, ela iria escrever um tratado sobre o calabouço da alma. Ela vai dizer que dentro de nós existe verdadeiros calabouços e que precisa ser conhecido porque nós nos desconhecemos a nós mesmos. Teresa d'Ávila certamente falava dessas moradas internas que Jung e Freud iria nos revelar através da psicanálise sobre o consciente, a consciência e o superconsciente. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, iria falar sobre os 3 andares, sobre o cérebro reptiliano, que é o lado
mais instintivo nosso, que está dentro de nós, guardado a 7 chaves, e que gradativamente ele vem à tona. Portanto, esta grande morada que está dentro de você, dentro de nós, precisa gradativamente ser iluminada pelo nosso superconsciente, que é o 3º andar, passando pela consciência atual, que é o 2º andar, e mergulhando na inteireza da alma e retirando gradativamente, não de forma abrupta, porque dói, mas ela é gradativa, o vírus da cólera, da injúria, do ato de tirar a vida do outro, de caçar seres humanos. O soteropolitano, um certo dia, julgou e executou uma médica. Ela tirou a vida de 2 irmãos em uma moto. Ela tem que pagar. A justiça na Terra, ela é inerente ao nível da sociedade. Se nós erramos, temos que pagar, mas nós não temos o direito de julgar e executar outra pessoa. Foi o que a gente viu alguns anos atrás em Salvador. E o que a gente vê, julgar, não faz parte das bem-aventuranças do Cristo, quando ele fala de afabilidade e doçura como a vacina para combater a violência e a injúria. Portanto, meus queridos irmãos, do Centro Espírita Deus, Amor e Justiça. A instituição espírita já tem esse nome. Deus, Amor, Justiça da Misericórdia, benevolência para com aqueles que fraquejaram e benevolência para com todos nós. Gratidão. Então, meus amigos, né? James, você falou nessas suas... Antes de partir, nós temos 2 perguntas. Uma delas é minha, a outra é do nosso amigo Antônio José Coutinho. Mas antes disso, você falava agora ao final, eu não pude deixar de me lembrar desse episódio do Lázaro Barbosa, de Goiânia, baiano, não é? Em que a polícia caçou, não é? Literalmente ele. Eu vi, rapaz, e meus amigos aí que estão me ouvindo, eu vi logo depois que a polícia, 20 dias depois, pegou ele, ele morreu, né? A polícia matou e tal. Uma entrevista de uma moradora daquela região de Goiânia, e ela disse a seguinte frase, eu comentando aqui com Márcia, no dia, na hora. Ela disse, olha, a polícia pegou, ainda bem, tal, tal, tal. Eu estou feliz da polícia ter matado ele. Eu digo, meu Deus. A que ponto nós chegamos? Alguém fica feliz porque alguém pegou e matou uma pessoa. Ah, não, era risco que corria, mas, rapaz, a que ponto de violência, não é, James? Nós ainda estamos, né? E ainda precisamos caminhar. Não é verdade? Mas é incrível isso aí, né? Meu irmão Jerônimo, eu preferiria não fazer nenhum comentário sobre a questão do nosso amigo, até por respeito mesmo, pela sua própria família, mas eu diria de forma coletiva, e como eu deixei bem claro na nossa fala, eu fiz um comentário sem citar o nome dele, porque todos nós, perante a justiça de Deus, perante a nossa própria consciência, eu falei, onde é que está a justiça de Deus? Na nossa própria consciência. Portanto, seremos responsáveis pelas nossas ações. Agora, isso não cabe à criatura humana de ter esse tipo de comportamento, porque eu deixei claro, foi gravado, né? Em 49 minutos foi gravado o que eu falei, vai ficar aí para a posteridade. Se nós estamos falando de construir um mundo melhor,
sem revide, sem violência. Mas, James, há atos em que as pessoas desforra, tira a vida, ele matou uma família inteira. Eu disse, olha, uma violência não justifica a outra. A proposta do Cristo é amar os diferentes. Olha, eu vou dar um recado. Eu acho que aí a gente encerra a live, não com as palavras de James, mas eu encerraria essa live com as últimas palavras, as últimas considerações de Jesus na terra. Por que ele foi crucificado? Por muito amar a humanidade. Ele sofreu injúrias, ele sofreu violências, e as últimas palavras dele, quando ele estava sendo crucificado, foi: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, que eram raca. Ou seja, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então, essa é a frase que Jesus deixou para a posteridade. Amai-vos uns aos outros de forma incondicional, como eu vos amei, mesmo amando os inimigos. Mas eu vou amar um inimigo que destruiu a minha família? Eu não estou pedindo, Jerônimo, para que você ande de braços dados com alguém que tentou contra o ato da tua vida, mas que você perdoe na sua mente de forma incondicional. Uhum. James, nós temos aqui a primeira pergunta, a pergunta do Tinho Antônio Santos, que ele diz assim: pelo significado da palavra raca, pessoa insignificante, idiota, será que o comportamento moral humano piorou desde quando hoje, para se defender, para se ofender, tem mais palavras inserido no vocabulário? Ele quer dizer se essa violência aumentou ou não, já que você há uma multiplicidade de palavras que possa dizer isso. Certamente que sim, né, Antônio? Eu falei, quando eu disse assim, que Jesus ilumine o nosso irmão Jerônimo. Eu estou usando uma palavra bendita. Eu não iria utilizar palavras negativas. A gente sabe que tem palavras, o vocabulário hoje, ele tem vários sentidos, e que uma palavra pode deixar cicatrizes, como eu falei, não é? Essa palavra raca, certamente, era idiota, enfim, as pessoas cuspiam no chão. Então, hoje, a gente deve vigiar as nossas palavras, para que a gente não venha a se sentir, não venha a ofender o outro, não é? Então, a gente tem que policiar as nossas palavras, né? Que hoje o vocabulário da língua portuguesa, ela tem muitas questões. Eu estou vendo aqui, James, a pretexto da continuidade da violência física, a facilidade de comunicação através das mídias propicia a violência falada de forma, por vezes, mais agressiva. Qual escudo seria mais indicado, né? Mais indicado para a humanidade, né, dela se proteger, né? Então, hoje, o que eu quis dizer nessa pergunta, né, de uma forma bem rápida, porque a gente está com o nosso horário, poxa, além da violência física, hoje nós temos as mídias propiciam a violência falada, não é? Então, o que qual que você sugere em linhas... Eu diria, pare, eu vou ser bem objetivo, Jerônimo, pare de assistir jornais da imprensa marrom, pare de assistir jornais de violência, mude os seus padrões, não assistam emissoras que produzem imagens negativas, violências de comunicação visual, assista programas edificantes. No horário de almoço, as pessoas ficam assistindo programas de TV locais e nacionais que faz apologia à violência, a ataques. Mude, saia desse padrão. Tudo é uma questão de padrão, meus amigos. O que é que eu devo fazer? Faça, não assista. Vá assistir um programa edificante. Vá para o Netflix,
vá assistir um programa edificante, uma música edificante, a TV Cultura, documentários edificantes. Saia desse padrão que você vai começar a ter uma nova percepção, mas eu vou ficar alheio ao que acontece. Não entre nessa frequência. Procure estabelecer outras conexões. Nesses últimos 1 ano e 6 meses de pandemia, vocês não têm ideia da produção edificante de muitas mensagens, de muitas lives, jovens falando sobre um mundo promissor. As redes do YouTube aí estão produzindo documentários, mensagens belíssimas. Saia desse feijão com arroz de produção sensacionalista, violência. Você dorme e você fica doente emocionalmente. As nossas doenças emocionais, psíquicas, é produzida por essas imagens impactantes negativas. Então, saia. Mas o que eu devo fazer? Não assista. Mude. A única coisa que você pode fazer, não é verdade, Jerônimo? Mude, não assista. Perfeito. Mas eu... Não, meu amigo, hoje todo mundo está conectado. Assista programas edificantes. Uhum. Perfeito. Tá ótimo, então. Estamos, meus amigos, chegando aqui ao final. Nós temos após aqui, lembrando que nós temos logo após a nossa doutrinária, nós temos o grupo de estudos que envolve obras póstumas, né, 10h30. Então, nós vamos já partindo, agradecendo, meu amigo James, pela tua palestra, foi assim, excelente, muito boa, muito elucidativa, trazendo para a gente não só fatos históricos, que eu acho muito interessante, mas também trazendo as perspectivas para as nossas ações na nossa vida atual, que é o que nos, digamos assim, né, nos interessa, a mudança, não é? Então, partindo agora, meus amigos, para a prece final, agradecendo a James Ney mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga que nos propicia esse momento assim ímpar, no domingo pela manhã, de nós, cada um nas suas casas, mas não perdendo a oportunidade de refletir, de buscar a mudança interior, mudança de comportamento, a mudança de pensamento, a mudança, como o James falava aí, né? De vibração, vibracional, para que a gente possa interagir com ambientes mais salutares, mais adequados. Então, Jesus, muito obrigado a ti, aos amigos benfeitores que nos auxiliam nas nossas diversas tarefas. Que tenhamos, meus amigos, uma semana de paz, de harmonia nos nossos corações, voltados para o caminho do bem. Que Jesus esteja conosco, nos oriente e nos traga, meus amigos, a paz de todos, tá bom? Então, até próximo domingo, não percam, e obrigado, James. Boa semana para você também. Obrigado, amigo. Um abraço para você, Jerônimo, e toda a família do Deus, Amor e Justiça. Obrigado, um abraço.